Você observou, a gente segue com a nossa série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio, viu? A entrevistada de hoje é Elaine Martins, do PTC. Candidata, a sua entrevista tem duração de 12 minutos e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Um ótimo dia para a senhora, obrigado pela presença. Para você também, obrigada. Primeira pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora e o seu vice nunca concorreram a um cargo eletivo, né? E defendem isso como algo positivo. Essa questão do novo, de pessoas que não são ligadas à política. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual a bagagem que a senhora e o seu vice trazem para a administração pública? Nenhuma. Eu estou nessa como uma cidadã araçatubense, revoltada com a atual situação política, em busca de mudança e desenvolvimento para a minha cidade, no qual eu sou nascida e criada aqui. E com a situação real política, eu não estou de acordo. Mas isso não pode ser um problema para uma eventual gestão da senhora, essa falta de experiência em gestão, seja parte privada ou então pública? Não, porque o cargo no qual eu estou pleiteando, que é o executivo, eu não trabalharei sozinha, e sim eu preciso de uma equipe para isso, né? Então, com certeza, eu montarei uma ótima equipe para trabalhar junto comigo. Eu estava dando uma olhada no plano de governo da senhora, da sua chapa, da sua candidatura, e um ponto que me chamou a atenção é uma proposta de redução do número de secretarias para apenas 8 superpastas. Então, pastas que absorveriam, abraçariam, melhor dizendo, outras secretarias que estão em funcionamento hoje. A defesa que a senhora tem no plano de governo é que isso vai trazer economia para a prefeitura. Minha pergunta é, 2 perguntas em uma. Quanto a senhora pretende economizar, ou em volume, ou então em percentual pelo menos, e de que forma a senhora vai conseguir reduzir secretaria sem impactar na prestação de serviço para quem está em casa? Olha, nesse caso, a gente pretende estar fazendo o enxutamento, né, da máquina pública. Isso daí depois vai estar gerando consequências disso daí, no qual vou estar prestando todo o meu serviço na transparência para todo o povo cidadão araçatubense, se caso eu for escolhida. Como que a senhora chegou a esse número de 8 secretarias? É o suficiente para administrar uma cidade do tamanho de Araçatuba? No caso, quando eu entrei, tive a pretensão de entrar para a política, nós tinha a intenção de entrar sem apoio, sem conchavo, sem cargo comissionado. Sendo assim, eu colocarei pessoas qualificadas para determinados cargos. Outro ponto que a senhora tocou aí, que é em relação a que a senhora entraria sem apoio. A sua chapa é uma chapa pura, como a gente costuma dizer, em que o candidato e o vice são do mesmo partido, e o PTC não lançou candidatos a vereador. Minha pergunta é, no nosso atual formato da política em que a gente vive, em que tem essa relação de aprovação de projetos e etc., como que a senhora vai conseguir administrar, governar Araçatuba sem apoio da Câmara, por exemplo? No caso, eu consigo estar fazendo projetos, só que aí eu tenho que estar enviando para a Câmara dos Vereadores. A partir deles, que eles vão estar fazendo a aprovação dos projetos que eu vou estar propondo a eles. Mas sem o apoio, como vai conseguir uma aprovação, por exemplo? Caso, por exemplo, o pessoal que seja contrário à gestão da senhora, tem toda ali uma articulação política. Sim. Como vai ser feita essa articulação? Justamente, assim como todo representante do povo tem que trabalhar para o povo e não contra o povo. Se o projeto aqui no qual eu vou estar propondo é bom para o povo, por que eles vão estar negando esse projeto? Eu quero que eles vão dar satisfação a respeito disso daí. Isso não vai gerar uma incerteza política na cidade? Uma possível discussão com a Câmara de Vereadores, por exemplo? Não, até porque eu não sou política. Eu estou na política porque, infelizmente, para nós poder ser um candidato, precisa ter uma legenda de um partido, no qual eu já consegui isso. Sendo assim, eu estou em busca de renovação, de mudança. Na atual Câmara de Araçatuba existe 15 vereadores, né? Desses 15, acho que nós temos, se não me falha a memória, acho que quase 300 candidatos a vereadores, né? Então, eu estou em busca de renovação aí. Mesmo se tiver os velhinhos lá, vamos estar trabalhando junto, porém em pró da população.
Ok, outro ponto que eu quero repercutir com a senhora é um ponto que eu achei interessante no seu plano de governo, que chama a atenção pelo seguinte: a senhora defende a redução de impostos ou até mesmo a extinção de alguns impostos. E o plano de governo cita IPTU, ISS, ISSQN e também ITBI. Minha pergunta é, uma prefeitura com tantos problemas financeiros, com uma possível redução de arrecadação provocada pela pandemia agora, como que a senhora vai conseguir fazer isso? Como vai conseguir reduzir impostos se já não tem dinheiro em caixa? Trabalhei tudo dentro do meu limite. Primeira coisa, o meu patrão é legislação federal, depois é estadual e depois, dentro dos meus princípios, as leis orgânicas do município. Então, eu farei o cumprimento das leis. Então, farei tudo que é dentro do meu limite naquilo que é permitido. O que eu não posso estar zerando é 0% no caso, porque senão vou ser acionada lá no governo federal. Então, não posso fazer isso daí. Então, tudo que eu puder fazer dentro do meu limite, eu farei. Até porque nós estamos em momentos de pandemia, todo mundo está em crise financeira, muitas empresas acabam fechando, tem bastante pessoas desempregadas. Então, enfim, é necessário. O que eu puder fazer dentro do meu limite, eu irei fazer. A conta não vai fechar, porque se não tem dinheiro em caixa e a arrecadação vai diminuir, como é que vai conseguir fazer para investimentos na cidade, para continuar pagando a folha de pagamento? Recebe uma verba, né, do governo federal, das arrecadações. Eu não vou estar zerando 100% as arrecadações, porém o município vai estar tendo arrecadação, porém essa arrecadação vai ter lá uma porcentagem de arrecadação. A gente consegue saber o percentual de quanto poderia ser a redução, por exemplo, do IPTU nesse caso? No caso, eu só vou saber quando eu estiver lá, porque só eu vou estar sabendo a porcentagem naquilo que pode estar... Qual que será o meu limite. Mas não é arriscado prometer uma situação, um cenário que a senhora não conhece, por exemplo? Não, eu só estou falando naquilo perante ao meu conhecimento. Vamos lá, próxima pergunta então, candidata. Na saúde, a senhora defende no seu plano de governo a inauguração de 2 novos prontos-socorros. Minha pergunta é, em quais regiões seriam instalados esses PS? E a segunda dúvida, que é a mais importante, tem dinheiro para isso? Olha, como que, citei agora há pouco, o nosso partido não tem fundo partidário, nada, a gente vai estar conseguindo apoio para isso, não só no governo estadual, para o governo federal, apoio político, porque precisa disso para arrecadação, para trazer para cá. Araçatuba é uma cidade de 111 anos e até hoje tem apenas um pronto-socorro, sabe? Então, é necessário trazer mais pontos para desafogar, né? Em quais pontos da cidade seriam? Em quais regiões seriam? Já tem um estudo para isso? Não, ainda não. E como vocês chegaram a esse número de 2 pronto-socorros a mais do que... De acordo com a necessidade da população, porque o pronto-socorro está sobrecarregado até o momento, não só o pronto-socorro, como os UBS, enfim. Isso daí é coisa de estar analisando um projeto lá na frente. Outra questão em relação agora à educação, candidata, uma das bandeiras da sua candidatura na pasta da educação é a implantação de uma escola militar na cidade, uma parceria com o governo federal para implementar esse modelo de educação na cidade. Minha pergunta é, de que forma isso vai acrescentar, vai agregar para os estudantes da rede municipal de ensino? No caso da escola militar, é uma escola de disciplina, no qual vai estar disciplinando o aluno. Não é uma formação para a pessoa formar policial, esse tipo de coisa. Uma disciplina, que hoje as pessoas, o que ela precisa ter é disciplina, que hoje quase ninguém tem. Isso mas tem um impacto direto na qualidade do ensino ou apenas a disciplina? Não teria impacto nenhum. Mas a senhora acha que mesmo assim é viável trazer um modelo desse para a cidade? Sim, com certeza, com certeza. Um outro ponto que a senhora comenta no seu material de campanha, a senhora se diz conservadora nos costumes. Minha pergunta é, no eventual governo da senhora, caso a senhora venha a ser eleita agora no mês de novembro, como ficaria a questão da diversidade? Questões ligadas, por exemplo, a minorias, públicos LGBT, diversas religiões, enfim. Como que a senhora encararia a partir do momento que a senhora se diz conservadora nos costumes? Tá, eu sou uma pessoa
nesse tipo, conservadora nos costumes. Porém, a minha camisa, no qual eu visto, é Araçatuba. Sendo assim, não tenho ideologia partidária e nem da pessoa. Se eu for chegar lá como uma futura governante, eu não vou governar nem para a direita nem para a esquerda. É um povo de um modo geral. E é isso que eu pretendo seguir, minha ideologia. Até porque, até hoje, eu nunca discriminei ninguém, sempre respeitei a pessoa, não importa quem seja. Mas existirão políticas públicas para essas minorias, por exemplo? Políticas públicas para tentar evitar, por exemplo, preconceito, para tentar evitar discriminação por orientação sexual, por questões religiosas? Aí, no caso, é respeito. As pessoas têm que entender e compreender que isso daí é uma questão de respeito. Isso daí parte da opção sexual de cada um. Então, o que você tem que fazer é estar respeitando. Outro ponto no seu plano de governo, a senhora fala ali no campo de desenvolvimento econômico. Eu percebi que é algo bem restrito. Vocês não descrevem em detalhes o que seria feito para desenvolver a cidade. Vocês apenas dizem que vai ser feito um investimento maciço na implantação de indústrias. Minha pergunta é, qual o caminho para conseguir trazer novas indústrias para Araçatuba e quais seriam, né, essas frentes que poderiam ser trazidas? Que tipo de indústria Araçatuba tem potencial para trazer? Olha, Araçatuba tem bastante espaço para vários tipos, do caso de indústria, né? E aí, nesse caso, a gente vai estar procurando força, investimento para trazer para cá, para estar investindo na cidade e economia local do município. Que hoje a gente não se vê isso. Por mais que está em época de pandemia, muitos comércios acabam fechando um bom tempo. A gente viu muitos comerciantes de várias áreas em desespero, os empresários de todos os ramos de modo geral, não só na parte da gastronomia, como aquele empresário, um vendedor de carro, enfim, aquele que tem comércio local. Então, acabou dificultando e prejudicando todos os meios isso daí. Então, a gente tem que movimentar a economia local para isso daí, né? Você acha que é um desafio grande esse? Com certeza, mas não é impossível. Tudo é possível. Tá certo. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Faltam apenas 2 segundos. Agradeço a sua presença aqui no nosso SBT Interior. Obrigada.